Olá, queridos estudantes, professor presencial, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Lembrando que é a última aula de conteúdo, certo? E nós temos também nessa aula momento interativo. Estudante, hoje vocês vão colocar a mão na massa, certo? Então, como a aula é bem curta, nós já vamos direto para o assunto desta aula 10.1. Vou abrir aqui a imagem. Muito bem, aula 10.1. E vamos falar, então, da ciência no período moderno, né? Na Idade Moderna, então, sobre o método das ciências naturais. Vamos trazer um pouquinho do contexto histórico das teorias científicas. Depois vamos falar do método experimental e o desenvolvimento das ciências da natureza. E eu não posso esquecer de falar nessa aula sobre a atividade desta classe, certo, estudante? Ao finalzinho da aula eu explico como será. Então vamos lá, um pouquinho da história da ciência, que vocês já tiveram aí vários momentos em que eu discuti sobre isso, né? Porque a ciência, ela já identificamos desde a antiguidade, depois passando pela Idade Média, e chegamos agora na Idade Moderna. Então lá vocês entenderam, né, que na Grécia, os filósofos, o pensamento filosófico e desses filósofos, desde os pré-socráticos, né, e o período também dos filósofos, depois de Sócrates, já discutiam, né, sobre teorias, né, teoria do conhecimento. Então, nesse período já havia então, um pensamento racional e observação da natureza. E na Idade Média, professora, também houve momentos em que se pensava na ciência, ou era só filosofia, ou era só as questões reflexivas da religião. Não. Teve, sim, ciência, porém com influência da igreja, né? Havia muita influência da igreja sobre o conhecimento. E isso ocorria muito nos mosteiros e também no mundo islâmico, que nós vimos sobre isso. Certo? Então, vocês já fizeram aí uma revisada sobre a ciência nesses dois períodos aí, vocês lembram? Então, o filósofo, por exemplo, né, vamos tratar diretamente desse filósofo, George Kenner, né, alega que as ciências avançam de acordo com os problemas que desafiam, né, a compreensão dos cientistas, mesmo quando solucionadas, surgem outros exigindo novas pesquisas. Então, queridos, a ciência, ela não vem só por acaso, ela não surge por acaso, ela não surge sem necessidade. É preciso, né, ter ali problemas no qual os cientistas ou filósofos buscam com a resolução, compreensão. E por isso é necessário, então, a definição rigorosa do método científico, né, que são a possibilidade de conhecer segredo da natureza. Então, o método científico, ele possibilita conhecer o segredo da natureza. Inicialmente restrito, né, antes era restrito, o método científico era restrito à física e à astronomia, né? O método científico depois se ampliou, né, universalizou, servindo de modelo e inspiração a outras ciências particulares, como também a natureza, né, ou filosofia natural da natureza. Então, o método das ciências naturais, vamos já entrar nesse tópico. Seria o método das ciências naturais. Tem como objetivo oferecer apoio a uma melhor compreensão do mundo e suas transformações, situando então o homem como indivíduo, que é parte integrante do universo, né? Então, a ciência se faz necessário, né, a compreensão do mundo, porém o homem faz parte, né, porque ele está no mundo. Então, nada melhor que o homem para compreender esse mundo, essa natureza no qual ele vive. Então, eu trago um mapa sobre a teoria científica. Ela se desenvolveu lá no século XVIII, a partir do Iluminismo, com os estudos de Darwin, né? Também com a lei da física e a ciência aplicada à sociedade. No século XX, houve, então,
explosão científica, né? E na contemporânea, mais ainda, todos os dias surgem novas pesquisas, novos resultados. Então, a partir do século XX, houve o quê? Genética e física quântica, psicologia e informática, ciência global e tecnologia. Então, a ciência ela não surge isolada, né? O mapa aqui está trazendo esse tópico. Necessidades sociais, valores culturais, avanços tecnológicos. Olhem aqui para mim, estudantes. Então, o que nós discutimos até agora? Foi muito rápido, é claro, né? Nós voltamos um pouquinho lá na ciência, né, no período antigo, só para lembrar que nós discutimos sobre isso. Eu não vou aprofundar nesse momento, porque nós já estudamos sobre isso. Ciência lá no período antigo, a ciência no período medieval, alguns filósofos, né, que foram os principais. Falamos da ciência no período moderno, né, o racionalismo, método, o empirismo, é uma das primeiras correntes. Chegamos agora na ciência da natureza, né? Trouxe de novo aí, lembrando vocês sobre essa cronologia da ciência propriamente dita, né? Já com métodos experimental. E nessa aula, especificamente, vamos falar da ciência da natureza. Vamos lá? Vamos para a tela que eu trago para vocês. O mapa aí é só para a gente identificar, né, quais períodos surge aí a Revolução Industrial, século XVIII, Iluminismo, né, ao mesmo tempo que o iluminismo sobrepõe ali ao pensamento do período moderno, né? O iluminismo está bem à frente do Renascimento, né? Então, esse período das luzes, então, abriu mais ainda campo para discussões científicas. E no século XX explodiu, né? Houve uma explosão científica até os dias atuais. Cada dia observamos mais descobertas pela ciência. E o que seria o método experimental? Nós falamos do método racionalista, né? E também do empirismo. Agora, o experimental. Acho que na aula anterior já falamos do método experimental, como, por exemplo, dos estudos, né, dos filósofos, né, que descobriu somente a teoria do heliocentrismo, né, fizeram experimentos, como também em outras áreas da física, da matemática. E o método experimental das ciências da natureza, em tese, seria constituído pelas etapas de observação, hipótese, experimentação e generalização. E depois a teoria. Mas nem sempre essa ordem é cumprida, viu? Ou seja, ela pode ocorrer, podem ocorrer variações nos procedimentos, né? Dependendo da instituição do pesquisador, da intuição do pesquisador ou do acaso. Então, eu trouxe aqui esse mapa mental para vocês entenderem a sequência do método experimental da ciência da natureza. Inicia, primeiro, vamos fazer aqui, deixa eu ver onde posso iniciar. Primeiro, o problema, né? O problema, né? Criou-se um problema, vai o quê? Para observação, ou já pode iniciar com as hipóteses, né? O cientista, né, descreve ali as hipóteses, ele vai a campo observar o laboratório, né? No caso, se for pesquisas em laboratório, na área da biologia, por exemplo, vai ser em laboratório ou na química, né? Então, vai fazer o quê? Experimentos. Desses experimentos, cria-se uma teoria. E essa teoria ela pode ser uma lei e se tornar, né, uma lei, uma generalização, uma lei geral. Nem sempre essa ordem é seguida. Está aqui, ó, essas observações aqui. Ó. Pode haver variação nos procedimentos, dependendo da intuição do pesquisador ou do acaso. Certo? Então, aqui só para vocês verem, né, que a ciência perpassa por esses instrumentos aqui, ó, hipótese, experimentação, teoria, mas primeiro observação, né? Observa-se, cria-se hipótese e vai para a experimentação. Ah, professora, eu não estou entendendo o que a senhora está dizendo. Por isso eu trouxe um exemplo, ó. Experimento, por exemplo, o nome desse experimento, ó, influência da luz no crescimento das plantas. Um experimento muito simples. Ah,
Eu já fiz experimento lá no Fundamental 1, isso. Muitos professores fazem esse experimento com as crianças, que é o quê? Saber se a luz influencia no crescimento das plantas. Qual é a hipótese aqui? Seria, se uma planta não receber luz, ela não crescerá bem? Não é? Aí o experimento seria o quê? Plantar feijões. Plante 2 feijões em vasos iguais, regue-os com água e depois. Essa é a parte da experimentação, né? Objetivo, hipótese e experimentação. Terceiro, coloque um vaso no sol e outro no escuro. Olha, dentro de uma caixa. Coloque um vaso no sol e outro no escuro. O que tem luz e o que não tem luz. Qual é a conclusão deste experimento? Plantas no escuro crescem fracas e amarelas. A luz é essencial para as plantas crescerem saudáveis. Então, olhem aqui para mim. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, parece um experimento simples, mas é só para mostrar para vocês quais seriam os passos, né, desse experimento, né, nas ciências naturais, que é o quê? Sobre as plantas, animais, que é ciências, né, no campo das ciências naturais, ou seja, pesquisas no campo das ciências naturais. São experimentos, observações, né, que utiliza aí um ambiente, que necessariamente precisa ser lá no ambiente externo, pode ser dentro do laboratório. No caso da planta, teria que ser num espaço em que deixasse um vaso no sol e outro vaso no escuro. Aí observamos o quê? Qual foi a conclusão? Plantas precisam da luz solar. Ah, mas se colocar uma planta lá naquele sol quente, sem aguar, ela vai morrer? Vai, porque precisa ter um equilíbrio, né? Elas precisam beber água. Só no sol vai torrar um pé de feijão direto no sol. Então, veja que a natureza também ela tem um equilíbrio, certo? Eu, por exemplo, que tenho plantas em casa, quando eu observo que elas estão no sol, as folhas queimam, elas secam, elas não aguentam o sol forte daqui de Rondônia, né? Algumas plantas não vão aguentar e a folha vai queimar mesmo, torrar. Então, ela precisa o quê? Ficar num lugar onde ela tem acesso à luz e não totalmente sem luz, né? Então, essas são as variáveis, né? Também, se colocar uma planta no sol sem ela estar, né? Por exemplo, ter água, né? Ela ser aguada com água, ela vai morrer, secar. Essas são as variáveis, mas nós já entendemos pelo experimento que também, sem luz solar, a planta não se desenvolve com energia, né, forte, ali se desenvolve como ela deveria, né? Vai ficar bem murchinha, como a gente está vendo aqui, ó. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá, vamos para a tela, que eu vou concluir nossa aula, mas tem um último tópico ainda, ó, desenvolvimento das ciências da natureza. Ela iniciou, né, após a física e a astronomia estabelecerem seus métodos, construíram-se outras ciências, né? Após física, matemática, astronomia, vocês lembram que já é bem antigo, lá desde do período grego, nas civilizações ali bem antigas, já havia, então, estudos científicos. É claro que não havia métodos, né, propriamente ditos, eram mais pela observação, era por qualitativas, ou seja, observação e deduções, né? Ou até intuições. Então, depois, né, do desenvolvimento dos métodos dessas ciências, houve o quê? Lá no período medieval, já havia experimentos com química. No século XIX foi a vez das ciências biológicas e da medicina, apesar que muito antes já havia, né, pesquisas com a medicina, na área da saúde. Darwin, não podemos deixar de falar desse cientista magnífico que foi Darwin, né? Ele que tratou aí da evolução das espécies por meio, então, das suas pesquisas de campo, de observação. Charles Darwin, 1809, faleceu em 1882. Naturalista inglês, é considerado o marco da biologia do século XIX. O que ele fez, professora? Ele reuniu e organizou os conceitos que já circulavam no período e também fez novas pesquisas
acumulou evidências para fundamentar sua teoria da evolução das espécies. Evolução das espécies. Quer dizer o que é isso? Vocês devem estar perguntando aí, professora, os animais eles evoluem? Sim, as plantas, os animais evoluem, sim. Se misturar as espécies, elas vão evoluindo e criando-se novas espécies. Em 1831, ele participou de uma viagem ao redor da Terra, a bordo do navio Beagle, passando para a maior parte dos 5 anos de sua vida, viajando em terra firme, para realizar observações e coletas de material biológico e geológico. Muito bem, então, Charles Darwin, eu falo Darwin, tem gente que fala Darwin, mas enfim, foi aí um cientista magnífico que fez muitas descobertas, vocês devem estudar aí em biologia, que nós observamos até hoje na natureza espécies que evoluíram lá dos animais pré-históricos, como os dinossauros. Tem muitos animais que sobreviveu mesmo aquele evento, lá da pré-história. Então, queridos, esse seria nosso tema. E nós vamos agora para um momento de uma atividade prática, um momento interativo. Olhem aqui para mim. Falando da ciência da natureza, não posso esquecer de falar para vocês sobre a atividade desta classe, que ela está integrada, com multi-áreas, linguagem, ciência da natureza, certo? Então, estudantes, linguagem não, ciências sociais e ciência da natureza. Então, vai ter a disciplina de história, de geografia, sociologia, filosofia, todos trabalhando com o mesmo projeto. E o projeto vai dar continuidade. O ano passado, vocês que estavam no primeiro ano, trabalharam, então, plantando mudas, fazendo reflorestamento aí na sua comunidade, na escola, às margens do rio. Então, para a gente dar continuidade a esse projeto, vamos fazer algumas reflexões aqui sobre as questões ambientais. Por isso, no momento interativo, eu trouxe esse tema para vocês. Vamos lá? Vamos voltar aqui na tela, que eu explico para vocês. Então, a atividade desta classe, o mesmo projeto sobre o meio ambiente, fazendo, então, reflorestamento, replantando ou plantando mudas, seja de árvores, plantas de frutas, frutíferas, enfim, vai depender aí de vocês. Assim, contextualizando o tema, nós sabemos que a Amazônia é o quê? Uma das maiores, dizem que é a maior, vamos colocar aqui uma das maiores florestas tropical. Ela regula qual a função da floresta amazônica? Regula o clima, produção de chuva, preservação da biodiversidade e também, porém, ela sendo degradada, o que podemos causar com a degradação da floresta amazônica? Que pode causar a degradação ambiental? Desmatamento, para a pecuária de grande escala. Não falo lá da agricultura de pequenos, de subsistência, não. Mas a pecuária de grande escala, por exemplo, pode degradar o ambiente. As queimadas, os garimpos ilegais, as extração de madeira, expansão urbana desordenada, enfim, gente, a gente sabe que a natureza precisa de um equilíbrio. Então, quando isso fica em desordem, quando nós utilizamos desse ambiente de forma desordenada, desorganizada, de forma ilegal, ela vai causar, sofrer danos. Então, essas atividades elas têm provocado perdas de espécies, poluição dos rios, conflitos sociais e mudanças climáticas. Ah, professora, não tem ocorrido mudanças climáticas. Olha aqui o nosso rio, ó. Observe a imagem, o que você está vendo aí. Esse é algumas partes do rio que secou. Olha aqui a seca do Rio Madeira em 2024. Casas flutuantes ficaram encalhadas no leito do rio Xidamari, cujo nível da água baixou dramaticamente. Aqui é o Rio Madeira, essa foto de Edson Gabriel. Então, estudante, vai sim causar danos à natureza.
e temos que nos preocupar, de certa forma, né? É claro que nós precisamos comer, precisamos da produção de alimentos, verdade? Mas quando há uma agricultura de grande escala, que é para que apenas o grande produtor que vai enriquecer e vai prejudicar, aí nós precisamos pensar, né? Por exemplo, plantar soja, e essa soja não fica no Brasil, vai lá para o Japão, para ser comida de animais, né? Quem vai enriquecer com isso? O grande produtor. E quem vai sofrer com os danos da natureza? Nós que moramos aqui. Então, é nesse sentido que nós precisamos refletir. Até que medida pode se plantar em grande escala, né? Se é alimento para nós, mas para fazer ração para animais, né? Para um outro país, porque lá eles gostam muito de X tipo de carne, né? Carne de porcos. Ah, a gente só come carne de porco. Então, mas não tem alimento para criar esses porcos. Aí lá no Brasil se planta soja de grande escala para alimentar esses porcos. Só que daí a nossa natureza que vai ocorrendo o quê? Degradação, né? Então vamos aqui. Situação, problema para dessa atividade. A comunidade ribeirinha no sul do Amazonas, né, uma situação assim fictícia, vivia da pesca e da pequena agricultura. Nos últimos anos, grandes áreas das florestas próximas foram derrubadas para criação de gado. Com isso, o rio ficou mais barrento por causa do solo exposto. A quantidade de peixes diminuiu, a fumaça das queimadas passou a causar problemas respiratórios em crianças e idosos. Parte da comunidade precisou se mudar para a cidade, buscar trabalho. Enquanto isso, a empresa e fazendeiros alegam que o desmatamento gera empregos e desenvolvimento econômico. Certo, é uma situação que podemos dizer quase que real, né? Eu lembro aqui que teve um ano que a gente não conseguiu sair muito cedo de casa porque havia muita fumaça nas estradas e até para navegar no rio, muita fumaça das queimadas, né? Então, questões para debate. Em grupo, vocês podem debater e buscar responder. Quais são as principais causas da degradação da Amazônia? Quem é mais afetado por esses problemas? Que atitudes o governo, as empresas e a população podem tomar para reduzir esses impactos? O que acontece na Amazônia pode afetar outras regiões do Brasil? Então, façam essas discussões. Tá? Essas são as nossas referências. Concluo aqui com vocês. E aí vocês podem fazer essas discussões aí. Se é a favor, se é contra, não importa. Precisamos pensar sobre isso. Não é verdade? Ah, professora, mas só pensar vai resolver? Vai, às vezes fazendo reflexões críticas em relação a como que a gente pode diminuir a degradação da natureza com simples ações. Por exemplo, deixar de jogar uma garrafa no rio. Eu vejo isso. Eu desci várias vezes aqui por baixo de Madeira e vi pessoas jogando garrafa de vidro dentro do rio. Aquilo ali pode afetar, né, a vida dos animais. Já pensou o rio cheio de lixo? Isso acontece aqui também, dentro de Porto Velho. As margens todas sujas, com sacolas plásticas, os animais, os peixes de grande porte, né, podem comer essa sacola, podem ficar doentes. Isso é sujeira, gente. Onde tem sujeira, não tem harmonia para mim. Sujeira, lixo tem que ficar no lugar de recolhimento, certo? Lixo tem o seu lugar, não é às margens do rio, não é boiando no rio. Enfim, vamos cuidar do nosso ambiente que nós vivemos. A natureza tem o seu equilíbrio, mas nós degradamos com as nossas ações. Não precisa ser só o grande produtor, não. A gente muitas vezes só coloca a culpa no grande produtor, né? Nos garimpeiros. Tudo bem que o garimpo, né, também causa, né, tem a degradação ali do ambiente. Mas nós, já pessoas das diversas comunidades que moram às margens, inclusive Porto Velho, que é às margens, nós somos ribeirinhos aqui, nós moramos à margem de Porto Velho. Se todo mundo jogar seu lixo às margens do rio, o que nós vamos fazer? Né? O que vão falar de nós? Que coisa, isso não faz sentido. Então, faça reflexões sobre isso, e cada um de nós, fazendo a nossa parte, com certeza a gente pode mudar muitas questões, tá? Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.